Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Hebreu, capítulo 12. Não deu para explicar para os irmãos as fotos ali, mas ali estava a foto das duas igrejas, né, tanto a de Vitória como a de Basauri, e de um evento que foi feito em maio com todas as igrejas batistas do norte, na cidade de Pamplona. E ali reunimos mais de 600 cristãos batistas, e foi uma bênção proclamar o Senhor ali, evangelizar, e muitas pessoas se renderam aos pés do Senhor. Amém? No começo do ano, em janeiro, eu estive falando nas igrejas ali, fiz uma série de sermões em que abordamos sobre metas, objetivos, propósitos. E eu queria falar hoje um pouco, rapidamente, eu sei que o tempo é curto, falar um pouco sobre corramos para... deixa eu traduzir aqui, que está tudo em espanhol aqui, irmãos. Corramos para o alvo. Esse é o título do sermão. Corramos para o alvo. Capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Pai querido, eu quero te louvar, te exaltar, glorificar o teu nome, Senhor, nesta noite, porque o Senhor é sobre todas as coisas, é Rei de reis, Senhor dos senhores, todo-poderoso. Aleluia, aquele que nos chamou, que nos escolheu, que nos capacitou. Ó Deus, aquele que escolheu a cada um que aqui está, Senhor. Aleluias, o Senhor que tem as nossas vidas nas suas mãos, Pai. Aleluias. Ó Deus, eu te peço que nesta noite, Senhor, o Senhor fale a cada coração aqui, Pai. Que o Senhor derrame, Senhor, da tua glória, Pai. Ó Deus, que o Senhor derrame da tua unção, Senhor. Ó Deus, sobre as nossas vidas, Pai. Que o Senhor glorifique o teu nome, Senhor. Ó Deus, que não haja dispersão de pensamentos, Senhor. Que cada mente, que cada coração esteja cativo ao Senhor agora, Pai. Ó Deus, e que o Senhor seja exaltado no nome de Jesus. Amém. Eu já preguei esse texto outras vezes, fazendo uma aplicação pessoal. Hoje eu queria fazer uma aplicação coletiva, como igreja. Como igreja, o Senhor nos chamou para correr para a meta, para correr para o alvo. O Senhor tem uma meta, tem um plano, tem um propósito na vida de cada um de nós. Jesus, quando esteve aqui nesse mundo, ele tinha um foco, ele tinha um propósito, ele tinha uma meta, e por mais que tentaram desviá-lo deste foco, ele se manteve firme, não permitiu que nada o desviasse deste foco, e o foco dele era cumprir a obra que o Pai lhe havia encarregado. Amém? Que era consumar a salvação de todos nós, morrendo na cruz e ressuscitando ao terceiro dia. E quando o Senhor morreu, Ele deixou uma missão para cada um de nós também, para a sua igreja. Ele formou a sua igreja, e para a sua igreja Ele deixou uma meta, um alvo para alcançar. E nós só podemos atingir este meta, este alvo, se nós corrermos juntos como igreja. Amém? Só queria antes fazer duas observações importantes, antes de entrar propriamente aqui no texto, que nesta carreira que o Senhor nos chama a correr, a qual nós lemos aqui, o mais importante, irmãos, não é vencer. O mais importante desta carreira que o Senhor nos chamou a correr é chegar até o final. Amém? É cruzar a linha de chegada. Esse é o mais importante. E os irmãos sabem que nas carreiras de larga distância, como as maratonas,
nem todas as pessoas que começam a carreira ou a corrida chegam até o final, cruzam a linha final. Mas o Senhor deseja que todos nós cheguemos. E nessa carreira que o Senhor nos chamou a correr, chegar ao final já é vencer. Amém? Queria ler um texto que está no livro de Atos, capítulo 20, versículo 24. Atos 20, 24. Um texto muito famoso. O apóstolo Paulo disse: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Amém? Esta meta, este propósito, esse objetivo que tinha Paulo, e ele cumpriu. Esse mesmo objetivo o Senhor deu a nós, a sua igreja, para que possamos cumprir também. Amém? A segunda coisa importante a ressaltar aqui é que nós não devemos equivocar-nos de alvo, de objetivo. Porque muitos, nessa carreira, nessa corrida, se desvencilham, se desconcentram, tomam atalhos, se perdem, se equivocam. Faz pouco tempo, ali no País Basco, tem uma corrida famosa também, e faz pouco tempo teve uma corrida que teve um fato marcante. Nessa corrida, o vencedor, quem estava de primeiro, era um corredor do Quênia, e ele ia muito folgadamente à frente, e ele tinha tudo para cruzar a linha de chegada. Mas, por alguma razão, ele se equivocou. Ele parou 100 metros antes da meta, antes da linha de chegada. E aí o corredor que vinha, o atleta que vinha atrás, que era um corredor basco, ele percebeu o erro do seu adversário, e ele poderia tranquilamente correr na frente e chegar de primeiro, mas ele teve uma atitude muito nobre. Ele chegou atrás desse corredor queniano e começou a bater em seu ombro e quase que o empurrando, falando: vamos, você ainda não chegou, ainda falta 100 metros, né? E o levou praticamente empurrando até a meta, até a linha de chegada. Amém? É assim que deve ser a igreja, irmãos. É assim que deve ser cada um de nós. Correr em unidade, não equivocar o nosso trajeto. Muitos começam, mas não chegam até o fim. Muitos tomam atalhos e se perdem. Mas o Senhor nos chamou com um objetivo, com uma meta clara para alcançar. E quantas igrejas que começam bem, com uma visão de reino, com uma visão daquilo que Deus deseja, com o desejo de cumprir a sua missão, mas depois de alguns anos se perdem totalmente, colhem atalhos e se perdem totalmente. Voltando ao texto que nós lemos, Hebreus capítulo 12, no versículo 1. O apóstolo disse que nós temos um grande público, que nós corremos diante de um grande público. Alguns teólogos dizem que esse grande público que ele fala aqui, ele está fazendo referência a esses heróis e heroínas da fé que fala o capítulo 11. Mas deixando isso de lado, eu queria dizer que a igreja corre também diante de um grande público. A igreja corre às vistas da sociedade, da comunidade que nos rodeia, e a forma como nós atuamos, como nós nos relacionamos, atrai as pessoas ou repele as pessoas. Nós estamos correndo diante de testemunhas que estão nos olhando atentamente, e a forma de sermos vai repelir ou vai atrair as pessoas. Eu digo que eu entreguei a minha vida a Cristo não pelo que eu ouvi do Evangelho, mas pelo que eu vi do testemunho de pessoas. Isso foi o que me atraiu a Cristo. E a igreja de Atos dos Apóstolos, eu não vou ler porque, irmãos, não dá tempo de ler todos os textos bíblicos, mas se os irmãos lerem aí no capítulo 2, versículo 44 ao 47, e também Atos 4:32, os irmãos vão ver como era a comunidade do Novo Testamento,
a igreja apostólica, que aquela maneira de ser, aquela comunhão que existia entre eles, aquilo atraía as pessoas, e disse o texto que cada dia era acrescentado pessoas à igreja, porque a forma de ser deles atraía as pessoas. As pessoas estavam vendo o amor que eles demonstravam, a forma como eles compartilhavam cada coisa, e isto atraía as pessoas, acrescentava pessoas à igreja. Também nas corridas importantes, correm pessoas de vários países, não é assim? Sempre tem ali uns africanos, ali uns quenianos, que quase sempre ganham, né? Então, nessas corridas importantes, correm pessoas de vários países, e eles são diferentes também fisicamente, não são iguais, uns são clarinhos, uns são loiros, outros são negros, e a igreja tampouco, irmãos, é uma igreja homogênea. A igreja, desde o seu princípio, nunca foi uma igreja homogênea. Na igreja existe gente de todo tipo, de todas as classes sociais, de etnias diferentes, mas isso não deve impedir a comunhão da igreja. Amém? Eu acabei de falar que só na igreja de Basauri, uma igreja que se congrega aí 60, 70 pessoas, né? Temos 11 nacionalidades. A igreja primitiva tampouco era uma igreja homogênea. Aí havia judeus puros, judeus helênicos, ou helenistas, havia gentios. Inclusive houve conflito aí entre eles no comecinho da igreja pela distribuição de alimentos. Não era homogênea. Mas isso não impedia que eles tivessem tudo em comum, que eles tivessem coinonia entre eles, comunhão. A única coisa homogênea na igreja primitiva, sabe o que era, irmãos? Era a fé. Amém? Era a única coisa homogênea, a fé. Os irmãos não pensam que é fácil também trabalhar com uma igreja com 11 nacionalidades, com costumes, culturas diferentes, formas de fazer as coisas diferentes, noção de tempo diferente, né? Uns rígidos como britânicos ali, outros, né? 8 horas é 8h30, né? Então todas essas coisas criam conflito, mas a igreja deve ser unida na sua fé. Também numa corrida como essa, sobretudo uma corrida de longa distância, leva a vantagem aqueles que levam menos peso, né? Aqueles que usam roupas mais leves. Hoje em dia os atletas cada dia usam roupas mais leves, camisetas de microfibra, tênis leves, para tirar o peso de cima. E aqui no texto que nós lemos, disse assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso. E o peso aqui, irmãos, eu queria comparar com aquele peso extra que muitas igrejas impõem sobre os seus membros, né? Como também existia no começo da igreja, na igreja primitiva, existiam os cristãos judaizantes, que queria impor também o judaísmo, a lei, sobre a igreja. E Paulo teve um grande conflito com esses cristãos desde o começo. E quantas igrejas hoje, em nosso tempo também, que impõem um monte de coisas que não é bíblico sobre as pessoas, que aumenta a carga das pessoas, colocam imposições humanas, costumes humanas, com roupa, com cabelo, com maquiagem, a burocracia que às vezes se cria na igreja, passa a ser um peso. Qualquer preceito humano acrescentado ao ensino bíblico é um peso desnecessário. E quanto menos peso nós carregamos, irmãos, mais agilidade nós temos para mover-nos, para proclamar o Evangelho. Amém? O texto também fala que é para se desvencilhar de todo o peso e do pecado que nos assedia. E para chegarmos, para cruzarmos a linha de chegada, para alcançar o alvo, irmãos, temos que romper com o pecado. E aqui diz que o pecado nos assedia, está aí em cada esquina. Eu não estou falando de pecado individual, quero coletivizar isso, né? Existem muitos pecados que atrapalham, que impedem o avanço e o crescimento da igreja, que impedem com que a igreja alcance as suas metas, os seus objetivos.
Eu poderia citar aqui qualquer dessas listas que Paulo dá aqui, em muitas cartas, em muitas epístolas, Paulo dá uma lista grande de pecados que atrapalha o avanço da igreja, o avanço como cristão, o nosso crescimento. Mas eu gostaria de falar de 2 pecados especificamente. Esses pecados foram nomeados, né, por um conhecido missionário brasileiro, não sei se todos conhecem, chamado Ronaldo Lidório, né, que a parte de ser um missionário também é um teólogo. E ele fala de 2 fatores sociológicos condicionantes, né, que eu quero chamar de pecado aqui, né? Ele usa uma palavra mais light, eu vou usar aqui como pecado, que influencia e que limita a igreja no cumprimento da sua missão. Ele fala do hedonismo e do narcisismo. Na sua definição, Lidório disse que o hedonismo é a tendência humana e sociocultural que nos leva a crer que existimos para a nossa própria realização, que a alegria e a felicidade pessoal são os bens mais preciosos que nós devemos alcançar e lutar. E para que alcancemos esta realização, podemos e devemos romper com qualquer valor, seja religioso, moral, social, passando inclusive por cima da palavra de Deus, da família, do ministério e da nossa relação com Deus. Isso é o hedonismo. E uma igreja hedonista não consegue conceber que ela foi chamada por Deus para servir ao Senhor e aos demais. Para servir aos demais com a sua energia, com o seu dinheiro, com os seus dons e com o seu tempo. Uma igreja hedonista é uma igreja que está centrada em si mesma, que gasta todos os seus recursos consigo mesma, que tem seu bem-estar e com atividades que entretêm, porém que não evangeliza, porém que não se centra na missão. É uma igreja que está preocupada em entretener seus filigreses, mas que não se interessa por aqueles que estão do outro lado da rua. E que dirá do mundo? Uma igreja hedonista é uma igreja que pensa mais ou menos assim: para que investir lá na África, se nós não temos um ar-condicionado aqui? Para que fazer obra social, se nós temos que trocar as cadeiras da igreja? Essa é uma igreja hedonista. É uma igreja que não odeia e que não está incômoda com o sistema do mundo. Ao contrário, ela se sente bem, se sente a gosto, se sente cômoda com o sistema do mundo, que inclusive perdeu a expectativa da vinda de Jesus. Irmãos, nós estamos vivendo hoje num tempo convulsionado. Se os irmãos prestarem atenção, vai ver que as sociedades do mundo estão convulsionadas. Os protestos aqui no Brasil, né, foi os protestos, o que foi chamado de Primavera Árabe em muitos países árabes, que derrubou vários governos árabes, inclusive mais recentemente o do Egito, pela 2ª vez. É o que está ocorrendo em muitas partes do mundo. O mundo está convulsionado, irmãos. E muitas vezes nós estamos fechados em nós mesmos. Queremos fazer como Pedro, subir ao monte da transfiguração e ficar ali somente com Deus, ali na glória, fugir do tumulto do mundo lá fora. E falar: Senhor, vamos construir aqui uma cabaninha para cada um de nós, vamos ficar aqui está bom. Mas enquanto Pedro estava lá com Jesus, lá no monte da transfiguração, lá embaixo, no pé do monte, os outros discípulos estavam em conflito, as pessoas estavam ali acusando a eles, querendo que eles libertassem um garoto endemoniado, e eles não tinham condições de fazer aquilo. Nós não podemos ser uma igreja hedonista. O outro pecado que Lidório fala é o narcisismo. E segundo Lidório, narcisismo é o desejo e a busca desenfreada pela beleza pessoal e pelo reconhecimento público da mesma.
Não basta estar no centro das atenções, é necessário que todos saibam disso. Essa é a diferença. E aplicando isso à vida da igreja, narcisismo é pecado, porque nos leva a trabalhar, a esforçar-nos na obra de Deus, desde que nós sejamos reconhecidos pelos demais, desde que sejamos aplaudidos, louvados, colocados em pedestais. Ou seja, existem muitas igrejas, muitos líderes, muitos pastores, muitos missionários, fazendo as coisas certas com as motivações equivocadas, com as motivações erradas. Deus não deseja que nós sejamos somente funcionais, irmãos. Ele deseja que nós sejamos santos. Amém? Não deseja que sejamos apenas produtivos. Ele deseja que nós sejamos íntegros, não apenas servos, mas Ele deseja que sejamos filhos, que atuemos como filhos. Também uma carreira longa, como a maratona, exige que corramos com perseverança, com perseverança, com paciência. E nenhum atleta, e nenhum cristão consegue vencer esta carreira sem esses dois ingredientes. E neste tópico aqui também eu vejo dois polos opostos de igrejas. Existem aquelas igrejas que estão de um lado, que elas querem crescer com muita rapidez. Elas não têm a perseverança, a paciência de esperar o tempo certo. Elas querem, da noite para o dia, tornar-se uma mega igreja. E para alcançar isso, elas embarcam atrás de qualquer onda ou qualquer modismo gospel teológico que surja. Toda novidade que surge, toda onda gospel que surge, ela vai atrás. Ela não tem paciência, não tem a perseverança de esperar o tempo certo, o tempo adequado para um crescimento saudável e consistente. Não querem percorrer todo o trajeto necessário para chegar à meta, ao alvo. Quantas igrejas eu conheço assim? Quantas igrejas? Agora, irmãos, a questão é, que tipo de igreja nós queremos? Existe um ditado que os espanhóis falam muito, o tempo todo, né? Eles falam, pouco a pouco, né? Pouco a pouco, e na Espanha é assim, tudo tem que ser pouco a pouco. E às vezes nós não queremos esse pouco a pouco, nós queremos tudo agora. E para conseguir tudo agora, nós abrimos mão de princípios bíblicos. Nós negociamos princípios bíblicos. E princípios não se negociam, irmãos. Negociamos formas, jeitos, mas princípios não. Quantas igrejas hoje, irmãos, estão apoiando casamentos homossexuais? Inclusive, existem igrejas ordenando pastores e pastoras lésbicas e homossexuais. Que Bíblia tem eles? Que Bíblia leem eles? Porque a minha Bíblia é muito clara sobre esse assunto. Negociando, mercadejando com a palavra de Deus, abrindo mão de princípios. Não querem a paciência, a perseverança de formar uma igreja saudável. Do lado oposto disso, estão aquelas igrejas demasiadamente cautelosas. Qualquer tipo de novidade, por mínima que seja, causa medo. São igrejas que de fato não querem crescer. Na Espanha também está cheia de igrejas assim. Uma das igrejas que fomos pastorear não queria crescer. Elas preferem continuar na sua comodidade, com seu grupito pequenito, onde todos se conhecem, onde todos são amigos, cada um sabe da vida do outro, sabe o que fazer, cada um tem o seu domínio dentro da igreja, tem o seu feudo. E crescer significa romper com isso, significa receber gente estranha, significa perder a intimidade, significa perder o controle da situação, significa aumentar os problemas, então preferem não crescer. Mas o Senhor nos chamou a crescer saudavelmente, amém? Da maneira natural, correta, bíblica. A perseverança é fundamental, irmão.
Porque a igreja está sob um ataque constante do diabo, do mundo e da carne. E nós precisamos estar em amor, em unidade, correndo para este propósito, para esta meta. Amém? Versículo 2 disse: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. E aqui também está o segredo para vencer, irmãos, para cruzar a linha de chegada, para alcançar a meta, o objetivo, o alvo. Os atletas, quando correm, todos eles têm um objetivo, eles têm uma meta, eles têm uma motivação, eles estão motivados por alguma coisa, pelo prêmio que vão receber, pela fama que vão ter, eles estão motivados. E eu pergunto, qual é a motivação que nós temos como igreja? Com que motivação nós devemos correr, devemos esforçar? Nós devemos estar motivados, irmãos, a cumprir a missão que o Senhor nos deu. Paulo estava altamente motivado, ele disse, olha, tudo o que eu tenho, ele faz uma lista daquilo que ele era, de todas as suas credenciais, como judeu, como filho de judeu, de toda a sua teologia, de tudo o que ele havia aprendido, e depois ele disse, considerei tudo isso como lixo, como perda, para alcançar o verdadeiro conhecimento. E nós também devemos estar motivados para cumprir a missão que o Senhor nos deu. Amém? Aleluias. É com esse desejo de ser considerado vencedor, de chegar a ser um com Cristo, de conhecer a plenitude de Cristo, de ser considerado seus amigos, de reinar eternamente com Ele, de poder dizer, como disse o apóstolo Paulo, lutei a boa batalha, acabei a carreira, guardei a fé. Amém? Essa motivação. Aqui disse que devemos olhar, estou terminando, irmão, mais 2 minutos eu termino. Disse olhar fixamente para Jesus. E quando nós fazemos isso, nos impede de perder a direção, de equivocar-nos de caminho, nos impede de tomar atalhos, nos impede de ficar frustrados, nos impede de ser enganados, de estar desanimados. Infelizmente, muitas igrejas, já há muito tempo, se desviaram os seus olhos de Jesus, desviaram os seus olhos da palavra de Deus e dos seus ensinos, são guiados pelos modismos, gospel, pela sua própria teologia hedonista, por seus gurus evangélicos, por isso predicam, por isso não pregam sobre o inferno, sobre o pecado, sobre a ira de Deus, fazem vista gorda, ou vista grossa sobre o pecado, se contextualizam de tal forma com a filosofia do mundo, que já não existe nenhuma diferença da filosofia, da vida dentro da igreja, de tanto que se contextualizaram com a filosofia do mundo. Mas o Senhor nos chama para ser diferente, para correr uma carreira diferente, irmãos, para alcançar um alvo diferente. Amém? Nós estamos vivendo no mundo atualmente, aqui no Brasil, irmãos, um momento perigoso. Às vezes eu escuto, pessoas lá na Espanha vêm e dizem, no seu país, nossa, que bênção, o avivamento. Eu fico, sinceramente, isso não me traz alegria, porque eu sei que este avivamento, que eles chamam de avivamento, não é avivamento verdadeiro, irmãos. Porque muitas dessas igrejas que estão por aí, há muitos se desviaram do verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo, se perderam, tomaram um atalho, são igrejas hedonistas, igreja centrada nelas mesmas, que não faz missão, que não evangeliza, que não faz diferença nenhuma neste mundo, em nossa sociedade. Deveria ser um motivo de orgulho e de alegria, mas não é, porque eu sei, se peneirarmos esses 25%, 30% que fala que temos de evangélico aqui, não sei quanto sobra.
aqueles que estão verdadeiramente centrados e firmados na palavra de Deus. Mas o Senhor nos chama a correr, olhando firmemente para Jesus. Amém? O autor e consumador da nossa fé. Feche seus olhos. Pai querido, eu te louvo, te glorifico, te exalto, Senhor, nesta noite, pela tua presença, pela tua palavra, ó Deus, pelo teu Santo Espírito, Senhor, aqui. Senhor, o Senhor nos chama como igreja, Senhor, a seguir correndo esta carreira, Senhor, que nos está proposta, Senhor. Ó Deus, levando, Senhor, a tua palavra, o teu evangelho, proclamando, Senhor, as boas novas, Senhor, até os confins da terra, Senhor. Pai, quantas coisas fazemos como igreja que o Senhor não nos mandou fazer, Pai. E o que o Senhor nos mandou não fazemos, Pai. Nos ensina a fazer o que o Senhor nos mandou, Pai. Oh Deus, aleluia, Senhor, que é proclamar a tua palavra. Oh Deus, que é fazer a tua obra, Senhor. Aleluia, Senhor, que é fazer discípulo de todas as nações. Oh Deus, abençoa o teu povo, que possamos correr, Senhor, para o alvo, Senhor, sem desviar-nos, Pai. Aleluias. Abençoa o teu povo aqui presente, Senhor. A cada um, Senhor, para a glória e honra do teu santo nome, Pai. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Passa a palavra, não sei para quem. Para encerrar? Então vamos estar em pé. E me perdoem pelo horário, eu sei que passei um pouquinho aqui. Vamos orar, terminando então. Pai querido, uma vez mais eu quero, Senhor, te louvar, quero te engrandecer. Ó Deus, pelo teu povo, Senhor, aqui, Senhor, nesta noite, que veio te cultuar, ó Deus, veio render a ti um tributo, Senhor, de adoração e de louvor. Abençoa o teu povo, Senhor, aqui presente, Senhor. Derrama da tua graça e da tua bondade sobre cada um deles, Pai. Ó Deus, concede a cada um deles, ó Deus, uma semana, Senhor, vitoriosa, Senhor. Ó Deus, que o teu povo, Senhor, nessa semana continue correndo com fé, com perseverança, Senhor, ó Deus, para o alvo, Senhor, para a meta, Senhor, para o objetivo, Senhor. Aleluia, Senhor. Ó Deus, guarda cada um, Senhor. Se existe alguém enfermo aqui em nosso meio, Senhor, estende as tuas mãos, cura, Senhor. Ó Deus, o Senhor é Jeová Rafa, o Deus que cura, Senhor. Aleluia, Senhor. Se tem alguém aqui, Pai, necessitado, Senhor, da tua ajuda, Senhor. Ó Deus, intervém, Senhor, na vida de cada um, Pai. Glorifica o teu nome, Senhor. Ó Deus, porque o Senhor é todo poderoso e soberano, Pai. Aleluias. Nós te agradecemos, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, que a comunhão do Filho e as consolações do Espírito Santo seja sobre o teu povo, hoje e sempre. Amém.